Bom dia, bom dia a todos. Começamos agora a gravação aqui da nossa reunião. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento tão importante que nós separamos um tempinho aqui para ter essa conversa, esse diálogo. Mais uma vez, gostaria de pedir desculpas aos alunos que estão aqui nos assistindo e aos que vão assistir depois, que a gravação vai ficar disponibilizada no canal da escola, pelo atraso, né, nesse momento, que era para ter sido a semana passada, e por um problema de conexão da internet, nós não conseguimos realizar, tá bom? Eu vou fazer aqui a descrição do nosso ambiente, porque nós temos o nosso colega aqui, Gil Sormani, que é cego. Sormani, aqui na nossa sala virtual, nós temos 6 conexões. Logo acima, nós temos a conexão de Vânia Gisele, que é a sala com 16 estudantes da rede estadual, dispostos em uma sala retangular, cadeiras enfileiradas, e eles estão posicionados de frente para uma tela de projeção. Ok. Ao lado dessa tela, temos a professora Adriele Rosendo. A professora Adriele é uma mulher branca, de estatura mediana, cabelos escuros e lisos, de aproximadamente 25 a 27 anos. Ao lado da professora Adriele, temos você, Gil Sormani. Logo abaixo estou eu, homem branco, de cabelos curtos, estatura mediana também. A minha estatura, eu posso lhe dizer, eu tenho 1,67 m, ok? E ao lado temos a professora Fabiana Feitosa, que é uma mulher branca, de estatura média também, média para baixa, né, Fabiana? Loira, e ela usa óculos. E ao lado temos Thaís Manuela, que está aqui também para assistir a esse momento conosco. Pessoal, os alunos aqui da escola, da EREM Padre Zacarias, sejam todos muito bem-vindos a esse momento. Sormani, como vocês puderam ver, eles estão acenando para vocês, tá bom, Sormani? Dando um tchau aí. Como vocês puderam ver no cartaz, nós temos aqui o colega Gil Sormani, que é bombeiro militar. Ele é cego e ele veio para esse momento conosco para conversar um pouquinho, falar um pouco da história dele e, inclusive, da presença dele dentro da corporação como bombeiro militar. E temos a presença da professora Adriele Rosendo, que é professora de Libras, é surda e trabalha aqui em Caruaru, na Escola Felisberto de Carvalho. E para nos ajudar com a acessibilidade nesse momento, temos aqui a professora Fabiana Feitosa, que é professora intérprete de Libras, aqui também da rede estadual e municipal de Caruaru. Fabiana, bom dia, obrigado pela sua participação também, tá? Aqui no momento, agradeço demais pela sua colaboração. Então, nós estamos vivenciando, nós vivenciamos durante a semana passada a Semana da Pessoa com Deficiência. Os alunos, vocês podem ver que tem um cartaz aí na frente de vocês, né, que explica um pouco sobre isso. Nós vimos que o tema escolhido para a Semana da Pessoa com Deficiência desse ano foi que incluir é garantir o direito de pertencimento à educação, que é um tema muito interessante, visto que vocês também são estudantes, e nós temos de lidar, como conversamos a semana passada, com diferentes tipos de pessoas na nossa sociedade. Como vocês observam aqui, o nosso colega Sormani, a professora Adriele, e assim por diante. São as especificidades da sociedade, né, que nós convivemos todos os dias. E nós convidamos esses queridos colegas aqui para conversar um pouquinho conosco, justamente para a gente saber um pouco da história deles e para a gente conversar um pouco sobre como é a rotina deles, a vida. E aí eu vou deixar, minha gente, aqui também aberto para vocês, tá bom? Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. Vocês podem digitar aí no computador, né, com auxílio de Léo, ou vocês podem também abrir o microfone, se desejarem, para fazer perguntas, tá? No final, a gente abre um tempinho para isso. Mas, no momento, a gente gostaria de pedir que, por gentileza, os nossos queridos convidados, Sormani e a professora Adriele, nessa ordem, pudessem se apresentar para nós e falar um pouco para nós de quem são vocês, né? E contar um pouco sobre a história de vocês, tá certo? Gostaria de pedir que Sormani pudesse iniciar, por gentileza. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Gil Sormani Bezerra Silva. Eu trabalho no Corpo de Bombeiros, quer dizer, estava trabalhando, né? Como eu falei para o Léo e para o Túlio antes, dia 31 agora, recente,
eu fui reformado devido ao meu tempo de serviço, que é 31 anos na corporação, e sou deficiente visual há 12 anos. Isso aconteceu comigo em 2009. Então, a partir daí, nós colocamos à frente uma determinação, né, para continuar trabalhando. Então, depois eu vou contar como foi que aconteceu isso, tá bom, meus irmãos? Eu tenho 52 anos, sou atleta de goalball também, e para quem, acho que tem algum visual, Túlio, no meio? Não. Não. Mas sou moreno, claro, não tenho muita telha mais, já foi embora. Viu, pessoal? Então, a gente vai conversar no decorrer das perguntas de Túlio e de vocês mesmos. Muito Obrigado. obrigado, Sormani. Muito obrigado pela sua apresentação. Você disse que era atleta de goalball, é isso? Isso. Eu acho que os alunos vão querer saber daqui a pouco que modalidade esportiva é essa, tá? Mas a gente volta daqui a pouquinho. Ela está na final agora, hein? Do Joia. goalball. A gente vai querer saber sim, com certeza. Vou passar aqui agora para a professora Adriele, para que ela se apresente para vocês também. Bom dia a todos vocês. Muito obrigada por me convidar, Túlio, para participar hoje. Meu nome é Adriele e este é o meu sinal, na comunidade surda. Eu sou surda, sou professora de Libras numa escola do governo, aqui de Caruaru, escola pública. Túlio já explicou como eu sou, já fez minha descrição de cor de pele e cabelo. Então, gostei muito de conhecer o Sormani, prazer conhecer. E também a comunidade, né, o grupo de alunos que estão aqui. Então, como aconteceu, né, a surdez, a minha surdez? Então, eu já nasci surda e aconteceu um problema de saúde, não uma doença. Meningite. Isso, aconteceu a meningite e aí eu fiquei surda. Bom, só, resumidamente. Muito obrigado, Adriele, pela sua apresentação. Isso aí. Muito bom. Então, um pouquinho, né, aqui dos nossos convidados, quem são eles, e agora sim, vamos começar a conversar um pouquinho com eles a respeito de por que, na realidade, que eles estão aqui. Vocês observam aí que nós temos Sormani, que é cego, e Sormani, a gente queria saber se você pode contar um pouquinho para nós como é que foi o seu percurso até aqui, como é que você chegou na corporação, se você já era cego antes de se tornar bombeiro militar, ou se isso aconteceu depois, como foi que aconteceu. Gostaria que você contasse um pouquinho para nós, por favor. Sim, pessoal. Eu entrei na corporação em 1990, mas para entrar nela eu vou contar para vocês, alunos, o que aconteceu. Eu estava trabalhando no Maranhão e retornei a Caruaru. E chegando aqui, meu primo me passou. Ó, vai ter o curso de bombeiro. Aí eu disse, mas rapaz, eu estou despreparado. Veja, o tempo que eu estava distante dos estudos. Mas o que nós aprendemos dentro de sala de aula não é decorar, é aprender. Eu não deixei de lado. Então, quando houve a prova, era no campo do Central, a arquibancada ali do Central cheia, e eram 40 vagas. Nessa colocação dessas 40 vagas, eu fiquei em 15º. Então, eu passo para vocês essa experiência de dentro de sala de aula, não é assim, há momentos que nós brincamos, sim, mas há momentos que nós temos que respeitar quem está à frente, que é o professor, é o nosso mestre ali. Então, para que isso? Para que nós aprendemos mesmo, não decorar, porque decorar às vezes a gente esquece, mas o aprender não. Então, eu dou graças a Deus porque dentro de sala de aula eu fui muito determinado em aprender. E lá na frente, anos depois, veio a prova. E graças a Deus, desde 90, que eu entrei na corporação,
Em 96, devido à minha experiência na área de material de bombeiro, e na minha, vamos dizer assim, na minha capacitação, porque eu não só fiz o curso, depois eu comecei a fazer mais cursos na área de bombeiro, para dar o melhor para a sociedade, porque não adianta eu entrar e ficar sentadinho sem querer me aperfeiçoar. Então, eu me aperfeiçoei cada vez mais, e aparecendo curso eu estava fazendo, e para isso, dar uma melhor qualidade às pessoas que iam necessitar do meu auxílio, da minha ajuda, naquela hora, naquele momento, vamos dizer assim, trágico. E em 96, o comandante daqui de Caruaru, na época, me convidou para dar um apoio ao grupo que estava indo para Garanhuns, já que o grupo tinha sido formado em 94, então estava muito recente. E aí eu falei com a esposa, o nome da minha esposa, Ogla, os nomes bem complicados. O meu nome é Sormani, meu nome é alemão, o dela é hebraico. Ela hoje é assistente social, trabalha um auxílio ali na APODEC, na Associação de Pessoas com Deficiência, que é bem antiga aqui em Caruaru. Foi quem trouxe toda essa, vamos dizer assim, a ACACE faz parte da APODEC, saiu de lá, né? Hoje é uma associação separada, com segmento, né, separado, mas saiu de lá da APODEC. E quando eu falei para minha esposa, disse, vamos embora. E aí eu fui embora para Garanhuns, final de 96. E fiquei lá até 2007. E em 2007 eu fui para Fernando de Noronha, aquele paraíso que muitas pessoas já conheceram. Só que são limitados em alguns cantos para ir. Já nós não, nós íamos para todos os cantos lá nas praias, a gente chama mar de fora e mar de dentro. Em todos os cantos da ilha. O mar de fora, ele é bem agressivo. Então, turistas não vai para lá. Mas foi muito gratificante. Nós nadarmos com golfinho, com tubarão, olha, com arraia, é gratificante. É uma maravilha. E lá veio, num momento, né, em 2009, eu dirigindo um veículo lá, o caminhão, eu ia pregar a lancha, e no decorrer desse caminho, minha visão foi embora. Apenas eu vi um veículo fazendo a curva lá e vindo na minha direção, uma caminhonete, que era de um colega lá, um amigo que nós jogávamos bola lá, e aí a visão foi embora. Eu só olhei para trás e disse, só quem vem ali? Que é um rapaz que é da pousada de Zé Maria, bem conhecida, de quem vai para lá, para a ilha. E, de repente, a visão foi embora. E meu pensamento era, o que é que eu vou fazer agora? Já que esse local, ele não tem acostamento. Lá você deixa uma parte do veículo, um pneu, fora do asfalto e o outro em cima do asfalto. Mas Deus me capacitou para ter tranquilidade nesse momento. E foi o que eu fiz. Eu apenas só fiz deslocar a viatura descendo do asfalto e voltei para o asfalto de novo. Descia do asfalto, quando eu voltei, o carro passou, buzinou, mas eu estava tão concentrado no que eu tinha que fazer aqui, para não acontecer um acidente, que nem buzinei. Parei o veículo e meus colegas disseram para mim, hoje tu queria virar o cara? Eu disse, não, eu não estou sem enxergar. E como eu estou olhando para vocês, meus olhos perfeitos. Porque o problema não está nos olhos, o problema está no nervo óptico, que é uma região que faz a ligação dos olhos com o cérebro. E quando foi depois, a visão voltou. E aí eu fiquei lá no continente, liguei para a esposa, só aconteceu isso, isso, isso. E aí ela marcou um oftalmo, nessa época eu morava já em Garanhuns, e aí eu fiz o exame de fundo de olho, e o médico disse, olha, tem uma coisa mais séria, eu vou te enviar para um neuro-oftalmo. Aí, beleza, aí fui para lá, e fiz um exame mais aprofundado, e aí o que aconteceu? Na ressonância que eu fiz, foi acusado um tumor chamado meningioma, ele é benigno, mas o tamanho dele era enorme. Ó, eu vou mostrar, dizer mais ou menos em diâmetro. 4 centímetros de diâmetro, que é uma coisinha bem pequenininha. Para os neuros, é grande.
o meu tinha 7 centímetros, então praticamente o dobro. Então eu estou vivo, graças a Deus, por ele. Porque poderia ter encostado no cérebro e ir embora. É como o médico falou, doutor Moroni. Sormani, se você cair ali, eu não te trago de volta. E fui para Recife, fiz a cirurgia. Quando eu estava já me recuperando, aí veio uma trombose também, porque eu fui para Noronha com meu pé direito quebrado. E aí veio essa trombose. E aí, como é que vai botar a medicação? Como é que vai aplicar a medicação para trombose? São 3 injeções que é aplicado no pé da barriga. E aí passei um tempo sem poder tomar essa medicação. E o risco do trombo subir, e aí o Sormani ir embora também por uma trombose. Mas, graças a Deus, mais uma vez, Deus me deu esse prazer de estar hoje com vocês. E aí foi aplicado os medicamentos. E eu retornei, né, à ativa devido a uma lei que nós corremos atrás. Nessa cirurgia, eu perdi o paladar, né, o paladar e o olfato. Dos 5 sentidos que nós temos, eu tenho 2, que é a audição e o tato. E esse eu utilizo muito bem no esporte, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que é o goal ball. A regra é toda em inglês. Isso, eu vim para Garanhuns, e aí nós corremos atrás. Na época, Eduardo Campos era candidato à presidência. E aí ele estava fazendo o tour no estado, né? E aí lá em Garanhuns nós entramos em contato com ele e conhecemos uma monografia do Major Mamed. Major Mamed, para quem conhece, é o esposo na época, Capitã Clarice, hoje Major Clarice. Ela fez parte da prefeitura. E, graças a Deus, a gente mostrou a ele e ele aceitou. E a votação na Assembleia foi unânime, para que as pessoas com deficiência pudessem continuar trabalhando. Isso nas 3 corporações, Polícia Militar, Bombeiro e Polícia Civil. Então quer dizer que, graças ao seu caso, foi criada uma lei. Isso. E hoje as pessoas estão se beneficiando em cima da lei, graças a Deus por isso. E veja, outras pessoas de outros estados, os bombeiros lá viram a reportagem, tudo, e aí começaram a passar para essas pessoas o que aconteceu. Então, meu tempo era trabalhando e ao mesmo tempo no telefone, orientando as pessoas como fazer, de que forma vocês podem, vamos dizer assim, não exigir, mas orientar Buscar, um deputado, né, Sormani? buscar os nossos direitos, porque, veja, Esclarecimento. nós, pessoas com deficiência, é apenas um detalhe. A minha perca de visão é um detalhe, a perca da audição é como é o nome dela? Adriele. Da Adriele é um detalhe. Olha, tudo na nossa vida é um detalhe. A deficiência da Rosemary, que é cadeirante, é um detalhe. Rosemary foi com 17 anos que ela ficou numa cadeira de roda. É um detalhe, pessoal. Agora, o que é que nós, vamos dizer assim, as pessoas ditas normais, né, que não tem nenhuma deficiência, assim, visível, o que podem fazer com essas pessoas dentro de sala de aula ou fora da sala de aula? Pronto, isso era uma pergunta que a gente ia fazer mesmo, mas com certeza já pode antecipar, fique à vontade. É simples. Aqui a gente veio ao mundo para estar ajudando um ao outro. Veja, numa sala de aula, eu mesmo, dentro de sala de aula, quando eu tinha minha visão, eu estava ajudando os colegas que estavam com dificuldade naquela matéria. Isso é normal. A mesma coisa é numa sala de aula. A pessoa que não tem deficiência, ela pode ajudar o outro. Não vai cair a mão, não vai perder, vamos dizer assim, a dignidade por estar ajudando uma pessoa com deficiência. Sim, verdade. Você vai crescer como ser humano, crescer como cidadão.
Você vai ser uma pessoa que os outros vão olhar, ó, para ali. Acha que é uma coisa ridícula em ajudar uma outra pessoa. Não só com deficiência ou sem deficiência. Nós viemos aqui no mundo para isso, para estar ajudando um ao outro. Então, nesse caminhar, eu, ao mesmo tempo, estou ajudando outras pessoas, não só do nosso estado, mas de outros estados também. E isso, para mim, é muito gratificante, porque eu estou fazendo o que Jesus Cristo, quando veio aqui à Terra, fez por nós. Então, nós também somos espelho dele. Então, nós devemos fazer o melhor para o próximo. E Sim, verdade, Zamar. é dessa forma que nós crescemos como pessoa. Nós crescemos como cristão. Isso é a melhor coisa que tem. Então, eu faço isso com, olha, com amor, com dedicação, porque vale a pena. A palavra de Deus, ele fala sobre isso, para que nós fazemos... vamos botar os dois principais mandamentos. Olha, amar a Deus sobre todas as coisas. Escapou alguma coisa aí? Não. E ao próximo, como a si mesmo. Quer dizer, se eu faço mal ao próximo, eu estou fazendo a mim mesmo. A coisa é bem simples, mas há pessoas por aí que não querem. E a gente tem que respeitar também. De cada um. Isso, mano. Muito obrigado aí por essa mensagem, viu? Pelo recado, inclusive para os estudantes, né? Claro. Muito bom, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Que é isso. Sormani, a gente vai voltar daqui a pouco com mais perguntas para você sobre a deficiência. Eu vou só passar agora para a professora Adriele, para ela contar um pouquinho para a gente como é que foi a trajetória dela e como é, inclusive, já que você contou um pouco como você chegou na sua profissão, para que a Adriele possa contar um pouco para nós também como é que ela chegou a ser professora, né, de Libras, estar graduada, apesar também da surdez, tá certo? Okay. Inclusive, eu estou vendo que tem alunos em pé, em frente ao computador. Eu acredito que vem pergunta daqui a pouco, viu? Vou passar aqui. Vou passar aqui para a professora Adriele. Então, primeiro eu estava observando, né, o testemunho do Sormani, seu testemunho de vida, uau. Não foi um momento fácil, né? Mas ele é capaz e ele conseguiu, parabéns. Isso é muito importante porque ele se torna um modelo. Então, eu vou explicar um pouco de forma resumida. Como eu nasci ouvinte, né? E depois, quando eu era bebezinha, aconteceu isso, esse problema de saúde, né? Essa doença, o motivo da meningite, como eu já expliquei. E aí, o que aconteceu? Minha família ficou muito preocupada de como ensinar a ela no futuro, como será a educação no futuro, como vai ser a vida dela no futuro. Né? Não tinha as tecnologias iguais hoje. Então, minha mãe lutou bastante, né, procurando uma escola para surdos. E aí, lá em Garanhuns, na cidade de Garanhuns, sim, então ela está falando na cidade de Garanhuns, ela foi, né, a mãe dela foi procurar, porque antes, né, ela ficava pensando, ela sozinha, surda, e a maioria ouvinte, então ela foi para lá procurar pessoas iguais, na verdade, né? E aí, para começar a aprender Libras, 5 anos, e aos 5 anos, ela começou a aprender a Libras, né? Até o ensino médio, lá em Garanhuns mesmo. E a minha família sempre me estimulando bastante, e falando que fazer faculdade também era muito importante para o meu futuro profissional, né? E aí, realmente, eu fui fazer vestibular e passei para o curso de pedagogia, inicialmente, e eu comecei a fazer o curso.
E também comecei a trabalhar como professora de Libras. Na cidade de Lagedo, na cidade de Lagedo, que é pertinho de Garanhuns. E aí eu comecei a trabalhar lá pela prefeitura, com alunos surdos também. E eu comecei a ensinar, e era aquela interação boa, né? Porque eu era um modelo para eles, né? Uma pessoa surda, mais velha, e era essa interação. E aí eu pensei também o quê? Agora eu quero fazer também concurso, porque é muito importante, né? Dar mais segurança profissional. E aí eu fiz a inscrição na época do concurso. Fiquei pensando, né, se passar, se não passar, mas seria uma experiência. Então eu estudei para a prova, e aí eu soube que passei. E fiquei super feliz com isso. E aí eu comecei a trabalhar também aqui em Caruaru, por causa do concurso. E aí eu comecei a ensinar também Libras, né, no curso para ouvintes, esse modelo. E agora eu também já me formei em pedagogia, já fiz pós-graduação. E continuo ensinando também a surdos e ouvintes. E o que eu penso, né, que é muito importante, né, as pessoas. Exemplo, não importa surdos, cegos, cadeirantes, qualquer tipo de deficiência. Olhar para dentro de si, se reconhecer capaz, se reconhecer como profissional, observar qual é o seu talento, qual é o seu dom e continuar lutando até conseguir. Por quê, né? Porque algumas pessoas ouvintes, por exemplo, na sociedade, olham, por exemplo, para a comunidade que tem deficiência e pensam, não tem capacidade de nada este grupo, nessa comunidade, e às vezes lança essas palavras negativas para nós. Né? E aí é importante cada pessoa com deficiência olhar para dentro de si, se ver capaz, né? Ter pensamentos positivos e também mostrar à sociedade que você é capaz, que você consegue. Aí sim essa sociedade vai olhar e vai respeitar, também vai desenvolver essa empatia, né? Veja um cego profissional de bombeiro. Uau, isso é especial. Esse é um momento, né? Na TV, por exemplo, assim, as Paralimpíadas, ela está falando das Paralimpíadas também, né? Esse momento das Paralimpíadas, nossa, que legal! Os cegos na natação, conquistando medalhas no vôlei. Muito importante isso, para mostrar a toda a sociedade a sua capacidade, para eles começarem a acreditar nas pessoas com deficiência e valorizá-los. Nós somos humanos iguais, na verdade? Então, esse foi só um resumo. Muito obrigado, Adriele. Excelente a colocação dela sobre o assunto, inclusive um pouco da experiência do que ela vivenciou, né, para chegar até aqui. Tanto para a Sormani como para a Adriele, a semana passada, quando eu passava de sala em sala, conversando com os alunos sobre deficiência, a gente sempre falava sobre a vida ser muito imprevisível. A gente vê no caso de Adriele, por exemplo, que nasceu uma bebê ouvinte e depois, por conta de uma meningite, acabou ficando surda. E Sormani, você ficou cego também devido a um outro problema de saúde, né? Isso foi, no caso, foi uma sequela. Mas tem uma pergunta aqui para você no chat, muito interessante, que inclusive estava aqui no nosso hall para a gente lhe perguntar também. O nome do aluno é Riquelme, tá certo? E Riquelme, ele gostaria de saber, Sormani, quais eram as funções, aí ele disse, as funções do senhor Sormani na corporação. Eu vou só complementar, Sormani, como o nosso tempo, infelizmente, a gente gostaria de ficar aqui o dia todo. Mas só para otimizar, a gente queria saber, Sormani, o que você fazia antes de você ficar cego e o que você fazia agora até o momento da sua aposentadoria dentro da corporação. Se você puder dizer para nós, por favor. Bem, dentro da corporação, no início, eu entrei como soldado, que é o normal de todos, e como socorrista, né? Não só no caminhão, no carro de incêndio, como na área de salvamento, captura de abelha, resgate de corpos, e também na área de resgate. Essa era a minha função no começo. Depois eu me capacitei na área de motorista, fiz o curso, e aí
fiquei trabalhando no caminhão de incêndio. Eu não sei se vocês lembram, veio aquela Magirus do Recife. A Magirus é aquela escada que Alvora. Sim. Só ficou eu e outro motorista com ela, na época. Nós trabalhávamos com ela. Depois, quando eu fui a Garanhuns, aí eu fiquei trabalhando nessa área de motorista de caminhão e na ambulância também. Com o passar do tempo, foi vendo os cursos, eu fui passando, e também eu fui ficando como chefe de guarnição, tanto da ambulância como do caminhão, mas era mais na ambulância. E foi passando o tempo, nós continuamos nossa vida, né, nessa área, e as dificuldades do nosso, vamos dizer assim, da nossa população, que é muito grande, lá nós fazíamos em Garanhuns, né? Nós acompanhávamos os partos no caso das parturientes lá, nós fazíamos esse tipo de serviço também. Hoje, quem está fazendo mais é o SAMU. Depois que veio a perca da visão, aí foi que eu mudei a minha área. Foi trabalhar na central telefônica e nas palestras na área de bombeiro. E lá dentro do quartel, para todo canto, eu ando sem bengala. Porque o ambiente lá ela é pequeno, então dá para... De vez em quando acontecem alguns imprevistos de bater em alguma coisa, que é normal. Vamos dizer, exemplo, o colega não me avisou que é isso que é feito. Sormani, tem coisas no corredor. Pronto, eu já me previno. Mas ele colocou os baldes de água no corredor e lá veio eu no corredor para beber água. E, de repente, foi balde para todo lado. Aí eu, isso, e aí o coronel chegou e disse, Sormani, tá cego? Eu tô ceguinho. Olha, pessoal, brincadeiras é excelente para todos nós, pessoas com deficiência. Agora, nós, é como a Andriele falou, nós devemos nos aceitar para entender a brincadeira, para entrar na brincadeira. Isso é normal. E ver, aceitar até onde a brincadeira tem um limite também, né, Sormani? Para que ela não se torne maldosa, né? Sim, verdade. É porque a gente está aqui falando de respeito, né, a pessoas com deficiência, e isso aí que você falou, realmente, é saudável a gente ter esse convívio. É saudável. A brincadeira é muito saudável em todos os ambientes. Então, nós devemos só ter aquele limite de saber lidar com ela. Isso, verdade. Sim. Muito bom, Sormani. Obrigado aí por responder a pergunta. Riquelme, você ficou satisfeito? Acho que deu para responder, né, a pergunta. É interessante, Sormani, perceber que, no caso, foi feita uma readaptação e que todos nós podemos ocupar algum lugar enquanto pessoas e enquanto profissionais dentro da sociedade. Como você estava comentando, a gente pode ajudar o próximo e dentro do nosso trabalho, nós também podemos ser muito eficientes. E cada um de nós temos habilidades diferentes. A realidade é essa. Eu acredito que, eu vou ser bem sincero, eu acredito que eu não conseguiria fazer o trabalho que você fazia, de socorrer, de resgate, né? Eu acho algo muito incrível, assim, acho muito bonito. E admiro muito o trabalho, né, da corporação. Como acredito que outros também, os alunos aqui também. Pois não. Olha, Túlio, eu também, mesmo com minha deficiência, eu já fiz resgate de pessoas com perna quebrada, fratura exposta. Já fiz através do telefone. Essa fratura exposta foi pessoalmente. Mas através do telefone, eu também já fiz 2 resgates de crianças engasgadas, orientando quem estava lá do outro lado. Então, olha, a deficiência é apenas um detalhe, como eu falei no início. Muito legal, muito bom, Sormani. Parabéns, excelente. Que bom. Vou fazer uma pergunta aqui à professora Adriele, agora. Em relação, Adriele, a você e a surdez, eu queria saber de você, Adriele, quais são os questionamentos que as pessoas mais fazem para você pelo fato de você ser surda? O que é que as pessoas que são ouvintes, elas mais perguntam a você sobre a surdez, sobre a sua vida? O que é que você poderia comentar? Que as pessoas têm mais curiosidade. É verdade, tem muitas perguntas sempre. Até hoje ainda tem. Por quê? Né? Porque algumas pessoas ouvintes, às vezes, nunca tiveram, né, contato com pessoas surdas,
Então, gera mesmo curiosidade. O que algumas pessoas me perguntam, por exemplo, você sabe ler? Você, você sabe resolver suas coisas sozinha? Nossa, são muitas perguntas assim. Eu sempre respondo sim, sim, eu sou igual ouvinte. O único problema é a audição. É normal, eu sou normal, eu uso o telefone, eu escrevo, eu tenho capacidades, eu uso minhas estratégias de comunicação, de expressão facial. É simples assim. Aí as pessoas, entendi, porque eu pensava que o surdo era diferente. Na verdade, sim, a questão linguística, lógico que é diferente, sim. Mas, por exemplo, o meu corpo, a minha desenvoltura é natural. Alguns ouvintes também olham, aí faz, nossa, você não parece ser surda. Ela diz, acho que é piada, precisa estar escrito na minha testa, surda? Como assim? Também me perguntam, você sabe dirigir? Ué, alguns surdos dirigem sim, normalmente, eles são visuais e conseguem usar os retrovisores internos e externos, e aí dá um jeito, tem suas capacidades igualmente, fazem suas adaptações. Então, resumidamente, né, uma explicação resumida. Antes, eu morava com a minha família, né? E a campainha da minha casa, minha mãe pensou, né, em fazer essa adaptação lá. Como? Então, ela colocou uma lâmpada que piscava, né, quando tocava. Então, eu conseguia ver. É uma adaptação. E aí eu via que acendia, eu ia atender a porta, a pessoa entrava. Antes da minha mãe ter essa ideia, né, a campanha era só auditiva e aí eu não conseguia escutar. Quando minha mãe fez essa adaptação, então são só estratégias de adaptação, dá sim para se tornar independente. É o que eu lembrei no momento. Muito legal, muito obrigado, Adriele. Fabiana, eu vou só complementar a pergunta para ela. Pode interpretar, por favor. Sormani, Adriele, falou o que nós precisamos fazer, o que nós podemos fazer enquanto pessoas para ajudar o próximo, ajudar uns aos outros, inclusive dentro de sala de aula. Eu queria perguntar você, como pessoa surda, que trabalha, que é professora, que vai a um banco, que vai a um supermercado, que está dentro da sociedade, que conselho você daria para esses estudantes sobre inclusão e o que é que nós podemos fazer para ajudar as pessoas que são surdas ou que são cegas, como é o caso de Sormani, que são cadeirantes e assim por diante? Na sua opinião, o que é que você acha que nós, enquanto ouvintes, podemos fazer? Então, as pessoas ouvintes, né? Vamos lá. Então, quando eles veem, quando eles encontrarem, né? Eu vou falar de surdos, cegos, cadeirantes, diversos. Então, o que é mais importante a princípio? Primeiramente, sentir empatia, isso é o mais importante, né? Aceitar essa condição de apoiar, de troca, aceitar a inclusão dessa pessoa na comunidade, né? Em todos os aspectos para que haja essa troca. Também, por exemplo, se eu posso observar isso, de ter um ambiente onde tenha as pessoas com deficiência ou não, eu tenho que ter essa consciência do respeito, né? Que eu preciso ajudar, que tem que ser prazeroso, eu tenho que gostar de ajudar. Isso é muito importante. Também, o que é bom, né? Você conhecer as características dessas pessoas com deficiência é muito importante, né? Para que haja essa troca consciente, né? Exemplo, ok, se a pessoa não quer ajuda, se ela demonstra, então, é uma questão de consciência interna da pessoa com deficiência, né? Ela vai depois olhar para si, ter essa consciência, talvez, de pensar diferente. Mas se você age realmente com atenção, com afetividade, né? Aí o mundo seria perfeito se houvesse essa troca, essa ajuda o tempo todo, né?
mas se for de pouquinho em pouquinho, também é importante, né? Se essa consciência começar a crescer, também é importante. Se você tem essa oportunidade, né, desse contato, de ter essa oportunidade de troca, de aconselhamento, de conscientização, ok. Se em outra oportunidade, né, você se deparar com uma pessoa e você tentar fazer oferecer essa conscientização e não der certo, paciência, né? Cada um tem que refletir, olhar para dentro de si. Cada um tem sua razão. Muito obrigado, Adriele. Excelentes conselhos. E para você saber, Adriele, esses alunos que estão aí na sala de aula, Riquelme e os demais, eles são alunos que cursam a disciplina eletiva de Libras. Eles tiveram essa oportunidade de escolher e eles escolheram durante esse semestre, agora de 2021, aprender um pouco da língua de sinais para poder interagir um pouco com a pessoa surda, tá certo? Sormani, tem mais uma pergunta, deixa eu ver aqui. Thaís Manuela, por favor, fique à vontade. Pode abrir o microfone ou escrever no chat. Ótimo, vou falar aqui, certo? Tanto para a Adriele como para a Sormani. Vocês falaram bastante sobre empatia, né? E a gente tem pessoas muito jovens assistindo e tal. E tem uma dúvida que eu sempre tenho, vou perguntar aos dois, de cada um no seu a gente, às vezes, quando eu me deparo com uma pessoa que tenha qualquer especificidade na rua, eu não sei se é interessante oferecer ajuda. Eu digo oferecer mesmo, por exemplo. Imagine que eu encontro uma pessoa cega e ela vai atravessar uma rua. Ou então eu estou, né, no mercado e eu vejo que um surdo está tentando se comunicar com algum funcionário e não está conseguindo. Vocês sentem que é interessante que quando a pessoa aborda e pergunta, você precisa de ajuda? Ou é melhor não fazer isso e esperar a pessoa pedir? Como é que vocês diriam para a gente? Excelente pergunta. Sormani, pode começar respondendo para nós, por favor? Bem, olha, com certeza a pessoa com deficiência visual vai agradecer pela sua ajuda. Não só o deficiente visual, mas o deficiente auditivo, o deficiente físico. Vamos dizer, ele está numa cadeira de roda. Ele tem autonomia de passar? Tem. Mas se você tiver o auxiliando, vai dar uma autonomia a ele? Vai. No mercado, um cadeirante, às vezes uma mercadoria está muito alta. Uma ajuda. Tranquilo. O deficiente visual, a mesma coisa. O auditivo, o que é que eu posso... quando você... Aí vai ficar para a Andriele. Mas vou dar uma adiantada. Quando você for falar com um deficiente auditivo, ele já vai lhe dizer que é auditivo. Mas se você falar diretamente para ele, alguns deles entendem o que você está falando. Mas você pode fazer como eu fiz, acho que você não escutou, mas eu fiz numa conversação com uma pessoa com deficiência auditiva daqui, de Caruaru até Garanhuns, nós fomos conversando através do telefone. Eu escrevendo e ela escrevendo para mim. Que legal, Sormani. Muito bom. Sim, deixa eu adiantar como ajudar um deficiente visual. Pessoal, não tem muito o que fazer. Ele vai pegar a tua mão, ou ele vai pegar a mão dele, vai colocar no teu ombro, aqui do lado. E ele nunca fica do teu lado, ele fica um pouquinho recuado. Porque a bengala, quando ela vai para um lado e para o outro, é mais ou menos assim o sentido. A minha perna esquerda vai à frente, então a bengala sai do lado esquerdo e vai para a direita. Ele está buscando obstáculos e buracos. Então, é dessa forma que é a ajuda do deficiente visual. Não tem o que fazer. O meu fio, quando você sobe o meu fio, ele já vai sentir. Antes da bengala sentir o meu fio, ele já vai sentir por você ter subido um obstáculo. Muito legal, Sormani. Muito interessante. Obrigado aí por esse esclarecimento. Acho que os alunos gostaram de saber também. Vamos ver aqui o que a Adriele tem a dizer para nós. Ver e ouvir. Sim, gosto, sim, de ajuda. Porque às vezes a gente chega em lugares, exemplo, né, para resolver às vezes um problema tão simples, dá para resolver. Porém, em outros lugares, algo que a gente vai resolver é se passe na comunicação, precisa detalhar a situação. Às vezes a gente usa a escrita e fica, um escreve, o outro escreve. Depende da situação. E às vezes, quando tem realmente um intérprete junto, eu gosto.
quando o problema é mais detalhado. Muito legal, obrigado. Interessante até perceber o que a Adriele diz, que ela fala sobre a escrita. Muitas vezes a gente não sabe exatamente como se comunicar em língua de sinais, mas a escrita, como aconteceu no seu caso também, não é, Sormani? Pode Isso. auxiliar nessa comunicação. Excelente, as colocações, muito obrigado aos dois. Só para a gente ir encerrando, nós estamos aqui nos nossos minutos finais, Sormani. Eu queria só que você, e depois eu vou passar para a Adriele também, dissesse para nós qual é o tipo de tecnologia que lhe ajuda hoje na sua vida, em sociedade, o que é que você usa de recurso para conversar com as pessoas, por exemplo, quando a gente estava combinando esse momento, o que é que você usa, quais recursos do teu telefone, por exemplo, para você me ouvir, saber quem é que está falando com você, e em seguida eu gostaria de ver a Adriele também, por gentileza. Pode iniciar, Sam. Bem, o que eu trabalho muito é o WhatsApp. É em cima deles que a gente tem, vamos dizer, eu tenho um curso de inglês, online, eu trabalho em cima dele e do computador. No computador é como eu falei, os aplicativos. Tem o NVDA, que é o que nós utilizamos mais, mas tem outros aplicativos também, que são leitores de tela. E, como eu falei, o telefone também tem a acessibilidade, que é o TalkBack. Ele tem essa autonomia, dá essa autonomia para nós deficientes visuais. Então, não tem muito que a minha comunicação é em cima disso. E, vamos dizer, no goalball, que é um esporte que eu pratico, que já fui para Campeonato Brasileiro também, a bola, ela tem um guiso, são barulhos que fazem, como o futebol de 5 hoje de manhã teve, e também o goalball, que está classificado na final. Pronto, eu fui para João Pessoa para isso, para substituir um dos atletas hoje que está na seleção brasileira, que é o Romário. E aí nós nos conhecemos lá do Gate, eu vou substituir tu, mas rapaz, aí fiquei brincando com ele. Mas é um cara simples. Mas é dessa forma que a gente, assim, cresce, né, como pessoa com deficiência. Não tem muito o que... Bom. E, assim, quem quiser entrar em contato comigo depois para querer mais orientações em cima disso, eu posso passar o telefone aqui, Túlio? Sim, com certeza, Sormani. Se você se sentir à vontade, pode sim. Olha, pessoal, o DDD é 81, é daqui mesmo de Caruaru, aí 998771522. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Sormani, eu vou perguntar aqui para os alunos, viu? Quem gostaria de que Sormani viesse aqui futuramente na escola para explicar um pouquinho mais para nós dessa modalidade esportiva, bola com guiso, todo mundo de acordo? Levanta a mão aí se vocês têm interesse. Olha, teve gente levantando a mão, viu? Então, Sormani, já fica aqui o convite, assim que possível, para você comparecer aqui na escola para a gente conversar um pouquinho mais a respeito, tá certo? Outra coisa, eu também sou massoterapeuta, aplico massagens também. Joia, combinado. Vou só ver aqui o que a Adriele tem a dizer para nós sobre essas tecnologias também, o que é que ela usa para se comunicar. No WhatsApp, sim, digitando mensagem, chamadas de vídeo, lives a gente faz, né? Às vezes usa o intérprete, basicamente. Legenda também, né? Em alguns casos a gente insere legenda nos vídeos, ou insere a janelinha de intérprete num vídeo. São essas as tecnologias. Muito obrigado. Então, a gente percebe como a tecnologia tem ajudado nessa comunicação e também das pessoas cegas, pessoas surdas, dentre outras que nós poderíamos aqui citar muitos exemplos, não é? Sormani, Adriele, a gente gostaria muito de agradecer, nós vamos nos aproximando aqui do final, porque são quase 11h30, os alunos agora vão sair, estão com fome, e aí eles vão sair agora, tá certo? Mas a gente gostaria de agradecer muito a vocês pela participação, se quiserem deixar algum recadinho aqui no final, a gente agradece de coração, com certeza essa vivência da Semana da Pessoa com Deficiência para nós foi muito importante, e eu acredito que esse momento que a gente vivenciou aqui, esses alunos que estiveram aqui e os demais que vão assistir num outro horário, com certeza vão ficar muito satisfeitos e agradecidos por esses esclarecimentos.
E se quiserem dizer algo, fiquem à vontade. Sormani. Bem, eu passo para vocês fazer o melhor para o próximo. Não só dentro de sala de aula, mas fora de sala de aula também. Uma coisa que não acontece nas cidades é a acessibilidade. É muito pouco. Nós, deficientes visuais, sentimos isso no caminhar em uma calçada que não tem um piso tátil ali no centro, que é bem simples, mas não acontece. A rampa para os deficientes físicos, que às vezes não está na faixa de pedestre, está bem antes, que eu nunca vi um negócio deles, mas o pessoal não utiliza a ABNT, que é as normas técnicas. O pessoal acho que desconhece. Mas eu falo para vocês, pessoal, qualquer dúvida que tiver na área de bombeiro, na área de pessoa com deficiência visual, podem entrar em contato comigo, sem problema. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Eu agradeço o convite aí do Túlio, quem está nessa live aí com vocês, dando um pouquinho só de orientação em cima disso. E quem quiser saber também um pouquinho só da minha história, tem primeiro bombeiro cego do Brasil. Aí tem um pouquinho só da minha história lá. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos e todas que participaram, né? E agora a barriga agora está meio que reclamando, então é bom passar para a Andriele. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Sormani. Muito obrigado. Quero só agradecer por esse momento de troca, que foi muito importante, muito prazeroso para mim. Sormani, parabéns por ser o primeiro bombeiro cego do Brasil. Somente, gente. Muito obrigado, Adriele. Obrigado, de coração. Fabiana, muito obrigado também pela sua participação e aqui interpretando aos demais também que entraram aqui na nossa reunião. Muito obrigado. A gente vai encerrando aqui a transmissão e até uma próxima oportunidade. Sormani, nos falamos mais. Tirou fotinha da tela, Túlio? Sim, com certeza, vou tirar sim. Quem estiver aparecendo aí na tela, vou tirar a foto, tá certo? Vou fazer o print aqui, tá? Já tinha feito vou sair. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Oi, tá salvo, tá feito o registro. Pronto. E, gente, aos alunos, muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Até breve, espero que vocês tenham gostado e depois a gente conversa melhor aqui na escola, tá bom? Tchau, Adriele, aos demais, muito obrigado e um bom dia a todos vocês. Tchau, gente. Tchau, Sormani. Tchau. Prazer conhecê-lo. Prazer, meu querido.